Uma das aeronaves mais emblemáticas da história, o P-38 Lightning tinha um visual um pouco diferente para um caça. Ele tinha duas caudas e não era tão manobrável. Mas não se engane pelas aparências, esta bela aeronave se tornaria uma das mais bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial, apresentando resultados espetaculares tanto na Europa quanto no Pacífico. Aliás, o P-38 foi um divisor de águas nas batalhas aéreas contra os japoneses. Quando falamos de aviões de caça, rapidamente pensamos em monomotores, como o Bf-109, por exemplo. Mas como que uma aeronave com uma aparência o tanto quanto diferente se tornou um dos caças mais mortais da guerra, inclusive sendo a primeira aeronave a superar o incrível Zero japonês? Neste vídeo contarei um pouco sobre a história do P-38 Lightning, o que fez dessa aeronave tão especial. Se você gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não perca os próximos conteúdos. A história do P-38 começou antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 30, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos estava em busca de um caça de alta altitude, que fosse veloz e possuísse muito poder de fogo e alcance. Eram exigências muito duras para os projetistas. Para quem assistiu ao meu vídeo sobre o SB-2C Helldiver, vão lembrar que a Marinha exigiu da Curtiss especificações praticamente impossíveis. Um bombardeiro que fosse muito mais veloz, que carregasse mais armamento, mas que fosse muito menor que o SBD Dauntless. O projeto acabou sendo um desastre. Contudo, com o P-38 seria diferente. Atingir as especificações como um monomotor seria uma tarefa muito difícil. Os motores de aeronaves a hélice estavam chegando a seu pico de perfeição, e seria muito difícil extrair muito mais velocidade do que isso. Foi então que os americanos pensaram, talvez dois motores sejam melhores do que um. Havia muitos bimotores naquela época, mas a ideia de braços duplos daria ao caça menos arrasto, para além do fato de que o trem de pouso poderia ser reforçado nos compartimentos de motor, e não nas próprias asas. Dois motores também refletiam o fato de que os militares americanos estavam interessados em aeronaves mais pesadas, que focavam também na proteção do piloto, uma filosofia que divergia dos japoneses, que focavam totalmente na manobrabilidade, porém sacrificava a proteção do piloto. O desenvolvimento do P-38 se deu em resposta à corrida armamentista de aeronaves na Europa, e no ano de 1937, o projeto do caça-bimotor foi aprovado, e seria de total responsabilidade da Lockheed. O protótipo, denominado XP-38, realizaria seu voo inaugural em janeiro de 1939. Os resultados foram promissores, e o exército deu à Lockheed um pedido de 13 aviões de teste, que ficariam conhecidos como YP-38. Estes indicavam o modelo de teste, enquanto o XP-38 designava o protótipo. Quando a guerra na Europa começou, os americanos sabiam que futuramente eles seriam envolvidos nesse conflito, e sendo assim eles apressaram o projeto do caça, onde foram encomendadas várias unidades do modelo, que ficaria conhecido em sua versão final como P-38. No entanto, muitos problemas de produção causaram atrasos nas entregas, e quando os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, apenas 69 unidades estavam em serviço, todas elas nos Estados Unidos. Eles só fariam a sua estreia no final de maio de 42, quando algumas unidades foram enviadas para o Alasca, mas isso falaremos mais pra frente. Antes de falarmos sobre a estreia em combate do P-38, vamos conhecer um pouco algumas curiosidades técnicas sobre a aeronave. Como mencionado anteriormente, o caça tinha um desenho totalmente incomum. O cockpit do piloto ficava entre os dois motores, e quando o caça era danificado, a chance do piloto saltar do avião e acabar batendo nos estabilizadores era enorme. Sendo assim, o P-38 seria equipado com uma espécie de assento ejetor, este que seria um precursor das versões atuais. Uma outra característica interessante do modelo foi que ele era um dos primeiros caças com trem de pouso triciclo, ou seja, uma roda montada no nariz e duas nos motores, ao contrário da maioria dos caças que tinha sua roda do meio na traseira. Essa característica permitia com que a aeronave decolasse e pousasse com a cauda na mesma altura do nariz, e o que ajudava muito na visibilidade do piloto. Um dos maiores desafios de se pousar uma aeronave era que você tinha que levantar o nariz para cima, e o piloto perdia a visibilidade da pista na sua frente, tendo que contar com a sua habilidade para realizar o pouso. Apesar da boa visibilidade frontal do P-38, por causa dos motores ela era terrível nas laterais. Outro ponto interessante era que as suas hélices giravam em direções opostas, ou seja, o torque criado por uma hélice era anulado pela outra, e assim o piloto não teria que lutar contra o torque enquanto acelerava a aeronave na decolagem.
A primeira versão do P-38 pronta para combate foi o P-38E, onde foram construídas 210 unidades. Mas a primeira versão a ser entregue em grande quantidade seria o P-38G, uma versão melhorada da anterior. Os dois motores Allison V1710 o impulsionava a uma velocidade máxima de 627 km, um número que no início da guerra era realmente impressionante. Ele superava os modelos rivais, como o Bf-109E e o A6M2. O seu armamento era composto por 4 metralhadoras de 12,7 mm e um canhão de 20 mm, todas elas no nariz, algo incomum para o padrão dos americanos, que geralmente colocavam suas armas nas asas. Ele também poderia ser equipado com 2 bombas de 500 libras. Apenas uma curiosidade, antes dessa configuração, o P-38 tinha sido projetado para equipar um canhão de 37 mm, mas no modelo final foi substituído pelas 20 mm. A versão mais fabricada do modelo foi o P-38L, que surgiu na segunda metade da guerra, com quase 4.000 unidades sendo entregues. Até essa variante, a sua velocidade máxima tinha sido melhorada para quase 670 km. Seu peso vazio era de 5.800 kg, e totalmente carregado poderia chegar até os 10.000 kg, praticamente 1 tonelada mais pesado que o bombardeiro G-3M. Sim, este caça era mais pesado que alguns bombardeiros japoneses. Mas enfim, vamos comparar com outro caça, como por exemplo o Bf-109F. O B-38 vazio pesava quase o dobro do 109 cheio, e comparado com o A6M3, possuía quase 4 vezes o seu peso. Era um caça realmente pesadinho. Contudo, o seu alcance era realmente espetacular, com um teto máximo de quase 1.500 km, um alcance um pouco menor que o zero. Estas foram algumas curiosidades sobre o P-38. Agora vamos continuar falando da sua história, retornando para o Alasca em maio de 42. Desde o início das hostilidades, os P-38 foram mantidos na defesa interna do solo americano, tendo em vista do valor da aeronave como interceptador de alta altitude. As primeiras unidades a serem enviadas efetivamente para a guerra foi um punhado de P-38 que foram designados para as Aleutas no dia 29 de maio. Eles foram usados em missões de reconhecimento. O seu longo alcance tornava possível as patrulhas nas longas e acidentadas ilhas do Alasca. A primeira vez que o P-38 seria enviado para o exterior e que veria combate real foi somente em novembro de 42, durante a Operação Tocha. O atraso em enviá-lo para a batalha se deu muito por conta dos problemas operacionais das primeiras versões. A Operação Tocha foi a invasão do norte da África pelos aliados. O seu maior alcance e resistência fizeram do P-38 o único caça do teatro capaz de realizar missões mais longas. Por exemplo, além de interceptador, também seria utilizado como aeronave de ataque ao solo, além de, é claro, como avião de reconhecimento. Contudo, o seu principal papel no norte da África foi a de escolta de bombardeiros, que executavam intensos ataques contra as instalações do Afrika Korps na Tunísia. Antes de sua chegada ao teatro, os americanos tinham que se virar com seus P-40. Apesar de ser um pouco mais manobrável que o Bf-109F, era menos ágil e não podia operar com todo o seu desempenho em altitudes elevadas. Os alemães costumavam usar a altitude em sua vantagem, sempre tentando manter a iniciativa e a vantagem da velocidade, e o que causava muitas baixas aos americanos. A chegada dos P-38 acabou tendo resultados mistos. Vamos primeiro fazer uma breve comparação entre as forças. Os pilotos alemães tinham muito mais experiência em combate. Embora a manobrabilidade do P-38 seja comparável com a do 109, a sua maior envergadura dava a ele uma menor taxa de viragem, e quando ele era atacado por cima, dificilmente conseguia se esquivar. Além do mais, as missões de escolta praticamente faziam com que eles ficassem amarrados aos bombardeiros, e os alemães costumavam realizar ataques rápidos contra a formação americana, e então se retiravam. Como resultado, os primeiros combates do P-38 não foram muito satisfatórios, e um número muito maior de caças americanos foram abatidos em detrimento do 109. De acordo com Edward Young, em seu livro P-38 vs Bf-109 da editora Osprey, essa diferença foi de 3 P-38 para 1 109. Além do mais, os americanos sofriam muito com a escassez de aeronaves e peças de reposição, o que dificultava ainda mais a vida dos pilotos. No entanto, o B-38 se mostrou um oponente à altura do Bf-109, causando muitas baixas ao inimigo e evitando a pesada perda de bombardeiros.
Graças a ele, as forças alemãs acabaram falhando em impedir que os bombardeiros americanos interditassem suprimentos para o norte da África. Para Young, mais importante do que o cálculo de reivindicações e perdas, foi o sucesso da missão atribuída aos pilotos americanos e da Luftwaffe. Os P-38 tiveram mais baixas, mas foram muito mais sucedidos que os alemães em atingirem seus objetivos. Apesar disso, ainda havia aquela dúvida se o P-38 era realmente um caça eficiente, mas essas dúvidas seriam sanadas quando o Lightning seria enviado para o Pacífico. As primeiras unidades do P-38 a serem enviadas para o Pacífico foi em novembro de 42, momento em que a Nova Guiné e a ilha de Guadalcanal eram palcos de grandes combates entre os aliados e o Japão. Até então, os pilotos do exército tinham que enfrentar os japoneses com os caças P-39 e P-40, claramente inferiores ao de seu inimigo. Isso se deve pela baixa prioridade que o alto comando americano dava para o Teatro do Pacífico. A situação só mudaria com a influência do General George Kenney, que assumiria o comando das unidades aéreas do Exército do Pacífico Sudoeste, e que insistiu que o P-38 deveria substituir os modelos mais antigos, com as primeiras unidades sendo estabelecidas na Nova Guiné. Contudo, o Lightning foi usado inicialmente apenas como aeronave de reconhecimento. O seu alcance era ideal para operar nas extensas águas do Pacífico Sul, e os seus dois motores eram muito confiáveis. Mesmo se um falhasse, o piloto ainda podia dar um jeito de retornar para a base só com o outro. Por várias semanas, os pilotos de P-38 tiveram pouco sucesso em encontrar aeronaves japonesas. O dia que mudaria a história da guerra aérea no Pacífico foi 27 de dezembro. Um pequeno grupo de 12 caças P-38 sobrevoava Port Moresby, quando receberam a notícia de que uma formação de 25 aeronaves japonesas se aproximava, entre elas caças Zero e bombardeiros de mergulho D-3A. A batalha terminou com 11 aeronaves japonesas sendo derrubadas, e nem o P-38 foi perdido, embora um tenha sido danificado e que no pouso acabou capotando. O piloto sobreviveu e a aeronave seria reparada. Na tela vocês estão vendo uma foto dela. Esta foi a primeira missão de combate do caça, marcada pela presença de nomes como Thomas Lynch e Richard Bong. Ambos abateram 2 japoneses nesse dia, e este seria o início do domínio do P-38 no Pacífico. Embora fosse inferior ao A-6M3 em desempenho em baixa altitude e claramente na agilidade, o caça americano era muito mais rápido e resistente. Usando a sua robustez, velocidade e poder de fogo, os americanos sempre usavam as táticas de atirar e correr contra os japoneses, sempre buscando cenários onde eles podiam enfrentar seus inimigos onde eles eram piores. O P-38 se tornaria o primeiro caça americano a superar o Zero em desempenho. Embora o Wildcat tivesse vencido os japoneses em Guadalcanal, ele era tecnologicamente inferior. O principal caça do exército imperial naquela época, o Ki-43, tinha as mesmas características do Zero, e novamente os americanos sempre buscavam situações onde eram eles que tomavam a iniciativa. O orgulho dos japoneses no início da guerra, o A-6M2 e o Ki-43 eram constantemente derrotados pelo Lightning. É óbvio que se um piloto de P-38 se envolvesse em um dogfight a baixa altitude contra o Zero, ele seria facilmente derrotado, mas os americanos sabiam disso, e faziam o possível para não lutar contra os japoneses onde eles eram melhores. No entanto, os pilotos de P-38 tiveram um susto em 1943, com o surgimento de um novo caça japonês, o Ki-61. Ele era totalmente diferente dos modelos anteriores. Era bem armado, blindado e veloz, as mesmas características do Lightning. Os americanos tiveram que se adaptar para enfrentar esse novo caça, mas faltava para os japoneses algo decisivo em um combate aéreo, superioridade aérea e pilotos experientes. Eles haviam perdido isso nas lutas em Midway e em Guadalcanal. O P-38 era apenas ligeiramente superior ao Ki-61, mas quando colocamos 2 caças de desempenho parecido, é a habilidade do piloto que irá fazer a diferença. Essas 3 aeronaves japonesas citadas foram seus maiores e mais frequentes oponentes. Contudo, o P-38 não ficaria famoso por mudar a balança da guerra aérea no Pacífico Sul. A sua missão de maior destaque, e que gravaria o nome dessa aeronave na história, ocorreria no dia 18 de abril de 1943, a operação que resultou na morte do almirante Yamamoto, o homem que planejou o ataque a Pearl Harbor. Eu tenho uma playlist de 3 vídeos sobre o tema aqui no canal, o primeiro sobre a Operação Eagle e os outros 2 sobre o evento, um na perspectiva americana e o outro na japonesa.
portanto não irei falar sobre elas aqui, e recomendo fortemente que confira esses vídeos. Realmente estão muito bons e cheios de detalhes. Deixarei um link no card e na descrição. O P-38 só foi escolhido para essa missão porque ele era a única aeronave com alcance suficiente para executá-la, tendo em vista que o voo a ser realizado era de 450 milhas. O F-4U Corsair não tinha alcance para realizar essa missão, e a morte de Yamamoto só foi possível graças ao Lightning. Mais pro final da guerra, o P-38 atuaria muito nas Filipinas, e o número de ases a bordo da aeronave não parava de crescer. Eu precisaria de um vídeo inteiro apenas para falar sobre a enorme quantidade de pilotos de P-38 que abateram mais de 5 aeronaves. Mas o que não posso deixar de destacar nesse vídeo era que os maiores ases dos Estados Unidos pilotaram o P-38. Richard Bong e Thomas McQuay, os dois maiores ases com 40 e 38 vitórias respectivamente, voaram no caça, conquistando todas as suas vitórias aéreas no Pacífico. Richard Bong não era muito bom de mira, e sempre conquistava suas vitórias, se aproximando ao máximo das aeronaves japonesas. Já Thomas McQuay era muito competitivo, e almejava superar o recorde de Bong, mentalidade que custaria sua vida no final da guerra, ao perder uma luta contra um Ki-43 que julgava ser um alvo fácil. Se você quiser conhecer a história desses dois pilotos, e o erro que custou a vida de McQuay, confira o meu vídeo sobre eles. Também deixarei o link no card e na descrição. Vale muito a pena assistir. Em 1943, o P-38 estava conquistando a sua fama na luta contra os alemães. Embora a campanha do norte da África não tivesse começado muito bem para o caça, ele foi se tornando temido pelos pilotos alemães, sendo apelidado por eles de o Diabo de Cauda Bifurcada. Contudo, em 1944, com a chegada de novos caças com alcance maior, como por exemplo o P-51 e suas variantes, acabaram empurrando o P-38 para missões de ataque ao solo. Um dos principais marcos da carreira do Lightning na Europa foi o seu papel durante a Operação Overlord. O seu visual diferente o tornava menos propenso a ser atingido por fogo amigo, e foi amplamente usado na Normandia como um avião de ataque ao solo, realizando diversos ataques contra os alemães na França. As aeronaves aliadas foram blindadas nessa operação com asas listradas, e o que tornaria uma das pinturas mais famosas do P-38. O P-51 foi simplesmente uma das aeronaves mais espetaculares da história, superava o P-38 tanto em desempenho quanto no alcance, e rapidamente se tornou o caça favorito dos americanos na Europa. Contudo, isso não se refletiu no Teatro do Pacífico. Quando Kennedy foi notificado que a produção do P-38 seria cessada a favor dos P-51, o general respondeu que não queria e nem precisava do Mustang, solicitando ainda mais unidades do Lightning. Sendo assim, a produção do P-38 continuaria, e até o fim da guerra mais de 10.000 unidades seriam produzidas. Os pilotos da Europa claramente preferiam o P-51, mas no Pacífico, o P-38 era o caça favorito da Força Aérea do Exército, muito por conta do seu longo alcance e familiaridade com o modelo. Desde a sua introdução no final de 42, o caça dominou os céus contra os japoneses. Muitos grupos aéreos sob o comando de Kennedy se mantiveram com o caça até o último dia da guerra. Contudo, com o término das hostilidades e o início da Era Jato, o P-38 foi se tornando obsoleto, e ele seria aposentado em 1949. Nós vimos nesse vídeo que o P-38 teve algumas dificuldades quando foi introduzido na Europa, mas que conquistaria sua reputação no teatro de operações do Pacífico. Apesar disso, o P-38 se tornou o primeiro caça do exército americano a realmente bater de frente contra os modelos alemães. O P-51 surgiu somente em 1944, quando as forças aliadas já estavam limpando os céus da Europa e já estavam quase adquirindo a superioridade aérea completa. O P-51 foi um caça que mudou a guerra aérea no fim do conflito, tendo um papel decisivo em salvar muitas tripulações de bombardeiros, inclusive sendo uma aeronave que na condição certa podia enfrentar um caça a jato 262. Porém, foi o P-38 que pegou o trabalho difícil, de enfrentar os alemães em um momento em que eles ainda dominavam os céus. O P-38 tinha um design muito estranho. Quem pensaria que essa aeronave, que era mais pesada que o bombardeiro médio japonês, se tornaria um dos caças mais mortais da história? O seu ótimo armamento, um bom raio de curva e o alcance espetacular, aliado aos ótimos pilotos em seu controle, realmente fizeram a diferença na guerra, lutando de igual para igual contra os monomotores alemães e japoneses, e em vários casos até mesmo superando-os. Foi graças a essa aeronave que os norte-americanos tiveram a chance de lutar contra seus inimigos em pé de igualdade e mudar a balança da guerra aérea durante o conflito. Muito mais do que apenas o seu ótimo desempenho, ele se tornou especial principalmente pelo impacto que teve no conflito. Nenhum outro caça americano abateu mais aeronaves japonesas do que o P-38, e foi um caça realmente temido pelos alemães, realmente representando o que era o seu apelido, o Diabo de Cauda Dupla. Gostou desse vídeo?
Deixe o seu like e comente o que você acha sobre a história do P-38. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!